Olá, pessoal. Então, a gente já está na aula 10, né? Essa aula 10 é para falar um pouco sobre análise sensorial de alimentos. Essa aula eu procurei dividir em 3 partes, porque senão ela vai ficar muito extensa, né? Então, nessa primeira parte, eu vou contar um pouquinho sobre a importância da avaliação sensorial. Depois, eu vou falar, na parte 2, eu vou falar sobre como que deve ser feita, né, a análise sensorial, e na parte 3, quais são os métodos que existem aí de avaliação sensorial, tá bom? Bom, então, e a avaliação sensorial, ela entra dentro desse conteúdo da tecnologia, principalmente porque vocês vão ter que desenvolver uma ficha, né? Então, em que momento que entra a avaliação sensorial? Então, a avaliação sensorial, ela entra no momento em que se desenvolve um novo produto, em que você quer saber se o seu produto vai ser aceito no mercado ou se você melhora a formulação desse produto. Então, ela tem esse fundamento e saber realmente se esse seu produto vai ser útil aí no mercado, né? Se ele vai ser aceito nesse mercado, tá? Então, a gente diz, né, que é um mercado que tem uma alta competitividade, principalmente a indústria alimentícia, e ainda mais com a existência de novos produtos. Então, cada vez mais nós vemos aí nas prateleiras de supermercado novos produtos que são colocados à venda, com novas tecnologias, então nada mais justo do que se fazer uma avaliação sensorial para saber se esse produto vai ser aceito, né? Então, em função da alta competitividade, a mudança de mercado, eu tenho para falar sobre esses novos produtos, como eu falei, né? Então, esses novos produtos que são lançados, então, é tudo isso, né? O dinamismo de lançamento de novos produtos e para gerar um bom desempenho comercial, né? Então, o objetivo principal é gerar esse bom desempenho comercial. Bom, o que é avaliação sensorial? Então, ela é um instrumento, por isso que vocês vão criar uma ficha de avaliação sensorial. Então, por meio desse instrumento, as empresas, né, avaliam, definem e consolidam se esse produto está adequado às exigências dos consumidores e assegura aí a sua qualidade. Então, com base na aceitabilidade do alimento, aí a empresa coloca esse produto à venda. A avaliação sensorial nada mais é do que o uso dos 5 sentidos, né? Então, eu fiz uma seleção aqui dos 5 sentidos. O primeiro deles é a visão. Então, a visão é o primeiro sentido em que a gente é o primeiro sentido que se usa quando se faz uma avaliação sensorial, uma vez que se observa a aparência desse alimento. Então, na verdade, a gente está avaliando a aparência dessa amostra que nós estamos consumindo para poder fazer aí a sua avaliação. E a partir da visão é que nós temos a ideia, né, a impressão desse produto no que diz respeito. Aí eu coloquei uma série de questões, então aspecto, a cor, a transparência, o brilho, opacidade, ou seja, né, é aquela primeira ligação que nós temos com o alimento, né? Então esse é o processo da visão. Nós temos o processo também, né, os outros 2 sentidos, que é o tato e a audição. O tato, ele é sentido principalmente pela língua e pela garganta, né? Então, eu falei aqui pela faringe, né? Então, vai sentindo aí a textura desse alimento, vai sentindo como é que ele é. Posso também utilizar os dedos, a palma das mãos, com certeza, mas é principalmente língua e a faringe. E aí, a partir do tato, nós temos uma ideia em relação à temperatura, à questão de espessura, de textura, de superfície. Então, a partir do tato em que a gente tem essa ideia, né, de como é que é esse produto, né, de como é que é esse alimento. E a audição, ela serve justamente para a gente escutar aqueles produtos, né, aqueles alimentos que realmente a gente quer dar aquela certa crocância.
Então, a gente está falando de alimentos mais crocantes, então salgadinhos, aquelas massas que são prontas, que querem dar aquela crocância, enfim, né? Então, é para isso que a gente usa aí a audição. Outro sentido é o paladar, um dos mais importantes aí na avaliação. Então, primeiro nós temos a visão, aí segundo o tato, depois a audição, caso seja necessário para alguns tipos de alimentos, e aí nós temos o paladar. Lembrando que a nossa língua, ela é dividida em partes, né? Então a gente tem a parte que é responsável pelo doce, a parte que é responsável pelo salgado, a parte que é responsável pelo ácido e a parte que é responsável pelo amargo, né? E sinalizando que nós temos aí um outro sentido, né? Uma outra sensação das papilas gustativas, que é o sabor umami, né? Muito se trabalha em cima desse sabor umami, justamente para poder, quando se trabalha, por exemplo, com glutamato monossódico, para poder realçar aí o sabor. Então, as sensações gustativas, elas são percebidas aí por quimiorreceptores, então presentes na língua e um pouquinho, então, um pouquinho na faringe. E aí, basicamente, nós temos a sensação dos 4 sabores e mais umami, que é onde as empresas têm trabalhado bastante, e acredita-se que ainda existam mais 2 outros sabores, que é o metálico e o alcalino, e esses sabores ainda estão na fase de estudos para se poder aí aguçar e para se levar aí a uma sensação palatável aí interessante aos alimentos. Por fim, nós temos o olfato. O olfato é responsável pelo cheiro. Aí vem a diferenciação, então, do que nós chamamos de odor e aroma, tá? Então, o olfato, ele é percebido via nariz. Quando se percebe a presença dos compostos voláteis pelo órgão, nós estamos falando do odor. Então, quando a gente chega em casa, sente o cheiro de um bolo de chocolate, ou sente o cheiro de um café, isso nós estamos falando da captação dos compostos voláteis. Então, isso é o odor. Quando nós estamos querendo dizer o momento em que nós estamos ingerindo alimento, nós estamos degustando esse alimento, e aí automaticamente vem também aquele cheiro, aquela captação, junto com a degustação, isso nós chamamos de aroma, né? Então, aí é a diferenciação. E por falar em aroma, as indústrias, elas vêm se especializando nos chamados flavors, né? Que são os aditivos. Esses aditivos, eles são adicionados aí aos alimentos para dar aquela sensação gostosa, né, prazerosa quando se ingere um determinado tipo de alimento. Então, vamos supor, existe, né, que eu sempre gosto de falar em aula teórica, existe a batatinha frita, aquela batatinha frita do tipo Ruffles, aquelas prontas. Aí você consegue hoje comprar uma batatinha frita com sabor de peito de peru. Então, isso é se dado através da adição desses flavors, né, desses flavorizantes, né, ou desses aromatizantes. E eles podem ser aí naturais ou sintéticos. E lembrando que pelo fato deles serem aí uns aditivos, né, eles são sempre acrescentados, são sempre indicados, são sempre informados aí na lista de ingredientes dos alimentos. Então, se quiser saber quais são, né, esses aromatizantes ou esses flavorizantes, a gente consegue perceber na lista de ingredientes, tá bom? Bom, aí agora falando um pouquinho sobre a equipe de provadores, tá? Então aqui vocês conseguem perceber uma sala individualizada, né? Você tem aí os provadores fazendo aí a sua degustação. Então isso seriam aí as cabines indicadas para se fazer uma avaliação sensorial. Dentre a equipe de provadores, nós podemos listar 2 categorias, a equipe dos consumidores e uma equipe treinada. A equipe treinada é uma equipe pequena, é uma equipe que é
ela é definida pela indústria, né? Então a indústria ela contrata essa equipe e treina essa equipe justamente para verificar se o produto está saindo em perfeitas condições, né? Se está saindo dentro de um padrão de qualidade. Então, vamos supor, café, né? Então, eu preciso de uma equipe treinada para saber se o pó está adequado, se o aroma está adequado, e aí que seja padronizado todos os lotes de café. Então, é uma equipe treinada para saber a característica do produto. Então, normalmente é feito são pequenos grupos, são treinados, são da própria empresa e eles servem para poder testar, para saber se esse produto está com esse padrão de qualidade. Com relação aos consumidores, né, os consumidores somos nós, né, somos aqueles que não são contratados pelas empresas, nós não somos treinados para fazer a degustação, nós simplesmente fazemos a degustação e damos a nossa opinião relativa à degustação daquele alimento. Com relação aos consumidores, o que a gente destaca? Normalmente é um grupo maior de pessoas, né? Então se fala de 50 para até mais número de pessoas que não tenham problemas de saúde, que tenham aí os 5 sentidos adequados, né? Então, por exemplo, meu pai, ele fumou por muito tempo e ele tem uma sinusite aí crônica, né? Então ele perdeu o olfato. Então ele não é uma pessoa indicada para ser um possível degustador aí de algum produto novo que está sendo lançado no mercado ou algum produto que foi modificado, né? Então tem que ser pessoas que sejam saudáveis, que tenham interesse pelo assunto e que saibam exatamente especificar a sensação que ele quer dar, né? Então ele consegue colocar no papel aquela sensação que ele sentiu ao degustar um determinado alimento, tá bom? Então aqui é simplesmente para a gente poder definir, né, quem são os provadores. Então, os provadores, só para, dentro do que eu falei, só para ter um conteúdo, né, para vocês terem aí o conteúdo, então que saibam reconhecer os odores, como eu falei para vocês, que saibam descrever as sensações, um vocabulário preciso, tenham interesse pelo assunto, a participação é espontânea e voluntária, apresentar boas condições de saúde. Que mais, né? Apresentar acuidade sensorial, que a faixa etária seja de 18 a 50 anos, né? Então, é importante que isso seja levado em consideração, justamente porque crianças não têm aquela perfeição em dizer itens importantes a respeito da sua sensação. E com relação aos idosos, eles vão perdendo a palatabilidade, né? Eles vão perdendo aquela sensação. Então, pode ser que um produto não seja tão adequado, pode ser que o produto seja adequado e que esteja realmente, ele não consiga expressar aí a sua sensação, justamente porque as papilas já estão mais debilitadas, digamos assim, tá? Mas é óbvio que se o produto for destinado a crianças, né, e se o produto for destinado aos idosos, é claro que nós também temos de ter avaliação dessa população, uma vez que se diz que é a população-alvo, tá bom? Que mais? E no dia, né, da avaliação, então evitar o cigarro, porque ele dificulta o olfato, as papilas gustativas de perceber, né, a sensação química. O uso de alimentos que são picantes no próprio dia, a exposição de perfumes e odores fortes no dia da sessão. E aí é o que eu falei, né? Que a equipe deve ser composta de 40 a 50 aí degustadores. Bom, então eu falei de maneira breve como para que serve uma avaliação sensorial. Falei de uma maneira breve quais são esses 5 sentidos e o que os 5 sentidos a sua característica principal, né? Qual é a função de cada sentido quando se faz uma degustação aí de alimento. E falei um pouquinho sobre a equipe de provadores, então a importância da equipe treinada e a importância da equipe, né, dos consumidores que seriam os possíveis compradores aí do produto. Na próxima parte, aí nós vamos falar um pouquinho de como que devem ser as sessões de avaliação sensorial.
Então, eu mostrei para vocês uma foto, uma figura de cabines individuais. Então, é exatamente isso que eu vou falar para vocês, como que tem que ser a avaliação sensorial, né? Qual é a característica. Para depois eu falar quais são os métodos e depois explicar um pouquinho a respeito da ficha de avaliação que vocês deverão criar para o produto aí de vocês, tá bom? Então, até mais. Beijinho.